Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao Diário da Bruxa. Hoje vamos falar de baralhos, ok? Tenho aqui alguns baralhos que eu vou-vos mostrar. Tenho aqui este, que é da Maria Quitéria. Temos um baralho cigano, ok? Um baralho cigano. Temos vários baralhos de tarô comuns, ok? E venho falar aqui algo bastante polémico. Eu estou a começar na cartomancia e não sei que baralho escolher. Ou então, eu gostava imenso de começar a ler cartas, mas de facto os baralhos são muito caros. E é aqui que vai entrar a grande polémica. Gente, eu tenho alguns baralhos, alguns oráculos, ok? Deixem-me só confirmar. Tenho 14, ok? Tenho 14 baralhos e posso-vos dizer que originais tenho 3, ok? Tenho 2 oráculos originais e tenho um baralho de tarô original que me foi oferecido. Todos os outros baralhos são basicamente comprados na Shein, ok? Simples. Tenho este baralho da Shein que traz 3 cartas extra do baralho cigano. Primeira vez que eu comprei um baralho cigano. E eu fiquei a pensar, oh meu Deus, o que é que significam estas 3 cartas? Não sabia. Comprei este baralho também como sendo um baralho original de uma loja bastante conhecida aqui em Portugal. E nem livro explicativo trazia, ok? O meu primeiro tarô, que já está bem velhinho, bem gasto, foi na Shein. Ok, é um estilo bem mais darkness, tá? E todos super baratinhos. Agora, a vossa questão é: mas tu não és então taróloga porque os teus baralhos não são originais. Gente, aonde é que isso já se ouviu? Onde é que isso já se ouviu, gente? Por amor de Deus. Por isso é que eu criei este canal, por isso é que eu quero desmistificar a espiritualidade em si, porque estão a tornar a espiritualidade num comércio que está a ficar uma doideira. E a questão não está errado que tu queiras ganhar algum dinheiro com o teu trabalho, porque eu também me sustento através disso, ok? Eu cobro pelas minhas consultas, apesar de ter começado sem cobrar, eu atualmente cobro, porque eu sei o trabalho que eu tenho para entregar e sei exatamente o que é que vale o meu trabalho, ok? Agora, daí a limitar o trabalho ou a evolução espiritual de pessoas novas que estejam a iniciar, daí é bastante complicado. Estamos a viver uma era, na minha opinião, de uma verdadeira caça às bruxas. Sim, é verdade. Só que já não estamos a ser queimadas, estamos a ser limitadas, estamos a ser presas, ok? Cláudia, como assim? Então, eu tive uma evolução bastante demorada e com muitos medos, muitas inseguranças, apesar da minha sede pelo conhecimento, muita pesquisa, muito estudo ao longo da minha vida, em algumas coisas foram-me limitando. Por exemplo, eu atrasei-me imenso a comprar um baralho porque eu nunca tive condições de dar 50 euros, 40 euros por um baralho de cartas. Não! E eu sempre achei, porque tem que ser, porque de facto se não for assim eu não vou saber ler um baralho. E não, gente, não é assim que funciona. Antigamente, nas nossas ancestrais, não haviam lojas conforme há hoje em dia para comercializar baralhos, diferentes baralhos constantemente a serem comercializados, o original e a cópia. Não havia santos em gesso ou algo específico, não havia regras, não havia uma receita para a espiritualidade. As bruxas de antigamente faziam os seus próprios rituais, as suas próprias leituras, ok? Não havia conhecimento de religiões afro, ok? E atenção, eu sigo a minha maior vertente é uma religião africana, não estou toda a desmerecer as religiões, atenção.
Mas temos que parar, temos que deixar um pouquinho de lado esta ideia de que se a pessoa não cultua um Exu num terreiro é menos bruxa. Ai, porque aquela cartomante não tem um baralho original, não é boa. Temos que desmistificar isto. A verdade é que sim, o mais importante dos baralhos é tu basicamente limpares o baralho quando chega, é muito importante isso, e carregares o teu baralho com as tuas energias, com os teus mentores, ou se tu não tens nenhum mentor ou não acreditas nessa vertente, não tens essa crença, também está tudo certo, também é válido, não é por isso que tu és menos bruxa, não é por isso que tu és menos espiritualizada ou menos protegida, ok? Portanto, se tu és uma pessoa de baixa renda, és uma pessoa que não tem capacidade de estar a comprar um baralho caríssimo, não consegues comprar livros para saber o significado de cada carta, não te limites, não te prendas, não te bloqueies, só vai, compra um baralho barato. Gente, o meu primeiro baralho, juro por Deus, este meu primeiro baralho, se eu não estou em erro, foi 13 euros. Gente, 13 euros na Shein, tá? E digo-vos uma coisa, este baralho está super velhinho, ok? Como as minhas unhas. Está super velhinho, ok? Ele foi muito usado. Ele ajudou centenas de pessoas, gente. Eu quando digo centenas, eu não estou a exagerar, ok? Eu não atendi uma ou duas pessoas já ao longo do meu trajeto como cartomante, tá? Este baralho ajudou centenas de pessoas. Ajudou mulheres que estavam a sofrer de... ajudou pessoas que estavam a ser traídas, ajudou pessoas que estavam quase a desistir da própria vida porque não sabiam o que fazer, ok? Portanto, a magia não está se é original, não está se é uma cópia, não está se tu acendes uma vela, gente, isto também é importante, tenho que dizer. Eu sabia quem era o meu guia. Ok, mas isso é a história para outro vídeo, que depois, se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários que eu venho trazer-vos um vídeo de como é que eu sabia de quem era o meu guia, como é que ele se fez presente na minha vida, como é que eu descobri, como é que eu confirmei, ok? Mas aqui é outra questão, é a questão da comercialização da espiritualidade. Enfim, basicamente, para quem estuda sobre o assunto, sabe que nas religiões afro existe fundamentos para as coisas, ok? É uma religião, é normal que tem que haver todo um fundamento para todas as coisas, há histórias, há propósitos nas coisas, ok? E, atenção, essas crenças devem sim ser respeitadas. Se tu estás num terreiro, desde que não exista nenhum tipo de... deves sim seguir as regras desse terreiro, está bem? Mas, por exemplo, eu no início, apesar de eu saber quem era o meu guia, eu não deixei de cultuar só porque, não tenho confirmação, porque eu não sei quem são, porque eu não tenho dinheiro para comprar um whisky. Gente, eu antes de comprar um whisky, eu dava um copo de água ao meu Exu. Sim. Eu antes de dar cachaça, dava água. Passei para a cachaça. E antes de dar o whisky, era a cachaça que eu dava. E agora posso dar um whisky. Ok? A vela não era vermelha, gente. Eu comprava as velinhas, aquelas mais pequenininhas dos anjos. Esperem que eu vou vos mostrar quais são. Estas. Eram as velas que eu podia comprar. Eram as que me rendiam mais. Ok? Portanto, eram estas velinhas. Eu punha uma velinha destas branca, punha um copo de água e conectava-me com a minha entidade. E vocês acham que ele deixou de me proteger, que me deixou de falar comigo pela minha simplicidade? Não. Isso deixou-nos mais fortes. Deixou as nossas ligações muito mais profundas. Porque a magia, a conexão com o divino não está na vela caríssima, não está na vela A, B ou C, na bebida A, B ou C, se é caríssima ou não. Ok? A espiritualidade e a proteção deles, a nossa ligação, a nossa conexão está no nosso coração. Eles, melhor que ninguém, sabem o nosso interior. Então não te limites. A minha mensagem neste vídeo é essa mesma. Não te limites por não saberes como fazer, por não teres condições de dar de tudo de bom de melhor, porque uma hora
eles vão prover. Eles vão te dizer: obrigada, minha filha, foste fiel, estou orgulhoso de ti e vou-te prover. E então, basicamente é isso. Não te permitas limitar-te. Tu não és menos protegida por não seguir as receitas e fundamentos de outras religiões, não és menos bruxa, não és menos protegida, eles continuam do teu lado, a única coisa que eles querem de ti desde o início é de facto lealdade, querem que tu acredites, querem que tu evoluas, que trabalhes, que cumpras o teu propósito. Portanto, não te limites se tens um oráculo ou não, se tens um baralho que é caro ou outro que é mais barato. Não te limites. Enfim, espero que tenham gostado deste vídeo, tá bem? Quero-vos pedir desde já que curtam muito este vídeo, que me ajudem muito aqui a viralizar o nosso canal. Subscrevam também aqui o canal, que é muito importante. Compartilhem com as vossas amiguinhas bruxas que têm estes preconceitos ou estas limitações por conta do que lhes foi implementado na cabeça delas, está bem? Comentem, digam-me o que é que gostavam de ver por aqui. Estava a pensar também fazer aqui um quadro de histórias sobre o paranormal, histórias minhas, aos quais eu vivi. Obviamente não tenho filmagens, não tenho fotografias, não tenho gravações, porque muitas delas nem sequer existia essa tecnologia, pelo menos na minha família, ok? Porque eu sou de uma família humilde, não tinha grandes tecnologias quando elas começaram a surgir. Espero que tenham gostado e um beijo grande. E eu prometo que na próxima eu vou compor as minhas unhas, tá? Beijo.